exposições fotográficas. O que é muito importante é que nesse encontro nós pudemos, foi um momento de resistência para nós brasileiras em particular, que vivemos um país e que ainda, né, um país com um governo genocida, que é o governo Bolsonaro, e que desafia muitos movimentos sociais, né, em particular, e também pesquisadoras desse mundo acadêmico, que buscam reforçar a construção de alternativas e resistências para saídas a essa crise que nós estamos vivenciando. Então, esse momento, inclusive, esteve permeado pela preparação da Marcha das Margaridas, né? E foi isso, inclusive, o que marcou o encerramento do nosso encontro. Dentre as principais decisões do nosso CIFA, foi a decisão de constituir uma rede internacional, Feminismo e Agroecologia, que a Hélène Guetta vai nos apresentar aqui por meio da elaboração do manifesto que construímos a partir da comissão que se constituiu com esse objetivo. A publicação da Além dos Anais de um dossiê que algumas de nós da rede já estamos envolvidas na preparação, com os resultados dos debates das mesas redondas, já que os anais traz o foco da publicação são os trabalhos publicados nos grupos, e nos desafiamos a realizar o próximo encontro, buscando aprofundar metodologias que propiciassem, né, saberes distintos, também buscando descentralizar a preparação do evento, realizando encontros continentais e buscando também, claro, estreitar e buscar aprofundar essa articulação entre experiências nacionais e estratégias também de comunicação que fortalecessem, né, essa rede. Bem, para falar da rede, eu não vou mais me alongar, eu vou passar a palavra para a Hélène Guetta, que já apresentei, e que vai nos contar um pouquinho, né, sobre o conteúdo do que construímos neste manifesto, e que está, inclusive, no corpo dos anais que já estão nas redes, né, que já estão aí circulando, já está na página da aba, da Associação Brasileira de Agroecologia. Hélène Guetta, é contigo. Um prazer te receber. Merci Andrea de me donner la parole. Merci à toutes celles qui ont permis l'organisation de ce débat à distance. Donc effectivement, je vais prendre la parole au nom du réseau international féminisme et agroécologie qui s'est constitué à la suite du colloque de Recife. Donc le texte que je vais présenter et que j'ai actualisé en quelque sorte par quelques questions liées à la crise du Covid que le monde vit aujourd'hui. Ce texte donc est le résultat d'un travail collectif qui s'est mis en place à la suite du colloque et qui a mobilisé le comité scientifique international, mais aussi le comité national, incluant donc des chercheurs, mais aussi des personnes participant aux mouvements sociaux et à des organisations paysannes. Je remercie Isabelle Ilemkan qui va assurer la traduction de mes propos. Obrigada, Andrea. Obrigada a todas e todos que permitiram este debate. Vou tomar a palavra falando da rede de agroecologia e feminismo que se constituiu depois do colóquio de Recife, e vou apresentar um texto atualizado no contexto atual da Covid, texto que foi fruto de um trabalho coletivo no nível do Comitê Científico Internacional e também nacional em relação com vários movimentos sociais. Agradeço a Isabelle Ilemkan, que vai assegurar a tradução da minha fala. Donc, la crise du Covid qui touche le monde éclaire effectivement d'une lumière tout à fait particulière le plaidoyer scientifique et politique que nous défendons et que nous avons rédigé il y a déjà presque un an.
A crise da Covid, que afeta o mundo, lança uma luz especial sobre a incidência científica e política que estamos defendendo e sobre o texto que nós redactamos faz um ano. Ce réseau que nous bâtissons, il est clair que c'est un projet politique de transformation sociale, de production de savoir et d'échange de pratiques pour un système agroalimentaire paysan et soutenable. Pour atteindre cet objectif, on ne peut le réaliser sans agir pour la reconnaissance de la place des femmes en agriculture, dans le système alimentaire et comme actrices politiques, c'est-à-dire en prise avec les décisions et les choix des communautés à toutes les échelles. Esta rede que nós estamos construindo é claramente um projeto político de transformação social, de produção de conhecimento e intercâmbio de práticas para um sistema agroalimentar camponês e sustentável. Este objetivo não pode ser atingido sem reconhecer o lugar das mulheres na agricultura, no sistema alimentar e como atrizes políticas, ou seja, nas decisões e escolhas das comunidades em todos os níveis. Nous n'avons cessé de le dire durant le colloque de Recife, le féminisme est éminemment une question transversale. Et c'est la raison pour laquelle nous ne parlons pas d'agroécologie féministe, mais d'approche féministe de l'agroécologie, car nous défendons à l'intérieur des structures existantes pour revendiquer une nécessaire visibilité de nos engagements, que ce soit pour celles qui travaillent et agissent dans le monde académique et universitaire, pour celles qui participent à des organisations non étatiques, des syndicats, des organisations paysannes, des mouvements sociaux ou qui agissent dans une diversité de contextes citoyens. Ces divers engagements sont toujours singuliers et ancrés dans des réalités diverses, y compris celles des mouvements noirs et indigènes. Não deixamos de falar isso no colóquio de Recife. O feminismo é uma questão eminamente transversal. Não estamos falando de agroecologia feminista, mas de uma abordagem feminista da agroecologia, porque trabalhamos dentro das estruturas existentes para reivindicar a visibilidade necessária dos nossos engajamentos, seja no mundo acadêmico e universitário, seja nas organizações não estatais e nos sindicatos, organizações camponesas, movimentos sociais, ou na diversidade das ações cidadãs. Esses diversos compromissos ou engajamentos são sempre singulares, enraizados em realidades diversas, inclusive as dos movimentos negros e indígenas. Ce qui fait vraiment l'originalité, la singularité de ce réseau féministe d'agroécologie que nous bâtissons, c'est bien l'ambition d'articuler une responsabilité envers les écosystèmes, les territoires et les communautés, et l'ensemble des individus, hommes et femmes, mais aussi une reconnaissance sociale des droits de sujets politiques, en particulier les femmes, engagées dans le changement agricole et alimentaire. Estamos com um problema de conexão. Tem aqui esse barulho desse som, que horror. Andrea, semble dire qu'on a un problème de connexion. Andrea, preciso parar ou devo seguir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Allez-y, Isabelle, c'est Andrea qui a un problème à elle. Ah, ok, então vou seguir, né? Então, a originalidade da rede feminista de agroecologia é sua ambição de articular uma responsabilidade para com os ecossistemas, os territórios e as comunidades compostas por indivíduos, mulheres e homens, e um reconhecimento social dos direitos dos sujeitos políticos, em particular as mulheres, envolvidos nas mudanças sociais em torno das questões agrícolas e alimentares. L'actualité sanitaire et économique nous oblige encore davantage à dénoncer et à penser des alternatives. En particulier, de nombreux débats aujourd'hui mettent au cœur de la question la relocalisation et la reconnexion agricole et alimentaire, au cœur des réponses à la crise actuelle. Mais même si c'est bien selon la diversité des contextes que la souveraineté alimentaire doit être questionnée
pour éviter précisément des surcoûts de travail et de peine pour les femmes en particulier. La crise dans laquelle nous nous débattons aujourd'hui rend encore plus visibles les inégalités, le renforcement ou même le retour de formes de domination contre lesquelles les plus dépendants et les plus dépendantes se sont battus, en cherchant d'ailleurs parfois à quitter les rapports de domination liés à des territoires singuliers, c'est-à-dire attachés aux territoires de proximité des campagnes en particulier. Ce que nous défendons dans le cadre de ce réseau est précisément la non-criminalisation des activités souvent féminines de collecte des produits de la nature, la reconnaissance des droits des communautés sur leur territoire. En particulier, durant la crise, de nombreux gouvernements, au Brésil comme en Inde, ont profité de la confusion actuelle pour renforcer une politique destructrice de la nature, alors que les conflits d'usage qui se multiplient aujourd'hui anéantissent justement les droits des communautés. A atual situação sanitária e econômica nos obriga ainda mais a denunciar e pensar em alternativas. Muitos debates giram em torno à questão da relocalização e da reconexão da agricultura com a alimentação como resposta à crise. Mesmo que a soberania alimentar tenha que ser questionada de acordo com a diversidade de contextos, para evitar custos adicionais de trabalho e de sofrimentos, especialmente das mulheres. A crise em que lutamos hoje torna ainda mais visíveis as desigualdades, o reforço ou mesmo o retorno de formas de dominação que as mais dependentes têm lutado contra, às vezes procurando deixar as relações de dominação vinculadas aos territórios, em particular do campo. O que estamos defendendo no âmbito desta rede é justamente a não criminalização das atividades, muitas vezes femininas, de coleta dos produtos da natureza, o reconhecimento dos direitos das comunidades em seus territórios, tomando em conta o fato de que durante a crise muitos governos, em particular no Brasil e na Índia, se aproveitaram da confusão atual para reforçar uma política que destrói a natureza. Ce que nous défendons avec encore plus d'acuité avec la crise actuelle, c'est de penser les systèmes alimentaires locaux. Ce n'est pas tant de penser les articulations, c'est aussi construire les conditions pour que chacun et chacune comprenne sa place dans le système alimentaire et agricole et puisse penser ce que chacun et chacune de sa place, à partir de la place occupée, est en mesure de faire et en mesure de défendre. C'est donc à partir de la conceptualisation de cette place que des actions collectives et politiques peuvent être pensées et mises en œuvre. O que estamos defendendo ainda mais intensamente na crise atual é pensar nas ligações entre os diferentes polos dos sistemas alimentares e agrícolas locais. Não se trata apenas de pensar nos elos, nas conexões, mas também de construir as condições para que cada uma e cada um entenda o seu lugar no sistema e possa pensar no que pode fazer desse seu lugar. E a partir desta conceituação deste lugar que as ações coletivas podem ser pensadas e implementadas. Par rapport à ces enjeux renforcés par la crise actuelle, le manifeste qui a été dirigé à plusieurs mains, écrit à plusieurs mains, a pour ambition de porter une épistémologie de l'agroécologie féministe. Nous articulons en ce sens 4 critiques du modèle de développement socio-économique du capitalisme agro-industriel libéral, critiques que la crise rende encore plus vitales. Em relação a estas questões que foram reforçadas pela crise atual, o manifesto que foi Vinícius, escrito... tu pode olhar aqui porque que esse negócio está mudo? Vou seguir. Então, o manifesto que foi escrito a várias mãos articula 4 críticas do modelo de desenvolvimento socioeconômico do capitalismo agroindustrial liberal. Umas críticas que a crise tornou ainda mais vitais. La première critique est celle d'une science moderne qui a renoncé à une écologie des relations
que ce soit dans les relations entre êtres humains et non humains ou avec la nature et le monde matériel. La crise du Covid met sur la table la question de la santé. L'agroécologie pense la santé dans ses articulations évolutives entre les sols, les plantes, les animaux, les humains, les paysages. Et donc, c'est autour de ces articulations que nous devons appréhender une approche féministe de ces liens. A primeira crítica é uma crítica de uma ciência moderna que abandonou uma ecologia das relações, seja as relações entre os seres humanos e os não humanos, seja as relações com a natureza e o mundo material. A crise da Covid coloca a questão da saúde em cima da mesa. A agroecologia pensa em saúde em suas articulações evolutivas entre solos, plantas, animais, seres humanos, paisagem. É em torno destas articulações que devemos desenvolver uma abordagem feminista da agroecologia. Cette perspective holiste et féministe, donc une approche globale, oblige à penser la place des femmes et des hommes dans la préservation de la biodiversité à toutes les échelles. Celle de la biodiversité écologique, selon les différents biotopes et leur évolution en lien avec la transformation des paysages, celle de la diversité des espèces dans les écosystèmes, mais aussi la diversité génétique des plantes et des animaux, considérant que leur sélection est aussi un enjeu de genre selon les rôles sociaux établis. Et parfois, et souvent, Essa perspectiva holística, feminista e global nos obriga a pensar no lugar das mulheres e dos homens na preservação da biodiversidade em todas as escalas. A escala da biodiversidade ecológica, de acordo com os diferentes biotopos e sua evolução em relação à transformação das paisagens, a da diversidade das espécies nos ecossistemas e também a da diversidade genética das plantas e dos animais, considerando que sua seleção também é uma questão de gênero em função aos papéis sociais estabelecidos. La deuxième critique est celle d'une division du travail social qui déconsidère et hiérarchise, qui invisibilise et renonce à penser les articulations entre vie privée et vie publique, et de ce fait assigne les femmes aux tâches domestiques et de care. La crise du Covid-19 a imposé aux sociétés de penser la place du care dans le débat public en montrant leur dépendance à ce travail fondamental. En rappelant que le privé est politique, nous inscrivons dans ce manifeste les jardins, les champs de cases et la cuisine comme des espaces d'articulation entre la production, la transformation et la consommation alimentaire, évidemment. Ce sont à partir de ces places que l'agroécologie féministe que nous revendiquons accompagne la prise de parole et de responsabilité de nouveaux sujets politiques que nous souhaitons voir émerger, c'est-à-dire les productrices agroécologiques qui agissent à toutes les étapes de la chaîne alimentaire. En dépit de ce rôle essentiel dans la sécurité, voire la souveraineté alimentaire des familles et des communautés, le rôle de ces productrices agroécologiques est souvent et encore trop peu reconnu. A segunda crítica é a crítica de uma divisão do trabalho social que desconsidera e hierarquiza, invisibiliza e renuncia a pensar nas articulações entre vida privada e pública. E desta forma atribui às mulheres as tarefas domésticas e de cuidado. A crise da Covid-19 obrigou as sociedades a pensar no lugar do cuidado no debate público, evidenciando sua dependência deste trabalho fundamental. Lembrando que o privado é político. Inscrevemos neste manifesto os quintais, os campos e as cozinhas, como espaços de articulação entre produção, transformação e consumo de alimentos. É a partir destes espaços que a agroecologia, que estamos reivindicando, acompanha o discurso e a responsabilidade de novos sujeitos que queremos ver emerger. As produtoras agroecológicas que atuam em todas as etapas da cadeia alimentar. Apesar de seu papel essencial na segurança alimentar e mesmo na soberania alimentar das famílias e comunidades, seu papel é ainda pouco reconhecido.
Loin d'une approche romantique, ces savoirs écologiques concernent certaines femmes et parfois certains hommes, selon les rôles sociaux de genre assignés. On le voit clairement avec la crise du Covid-19, ces responsabilités essentielles doivent non seulement urgemment être partagées avec les hommes, elles doivent aussi être valorisées, reconnues et soutenues. Longe de ser uma abordagem romantizada, estes saberes agroecológicos dizem respeito a certas mulheres e às vezes também certos homens, de acordo com seus papéis sociais de gêneros atribuídos. Como estamos vendo claramente com a crise da Covid, essas responsabilidades essenciais não só devem ser urgentemente compartilhadas com os homens, como também devem ser valorizadas, reconhecidas e apoiadas. On le voit bien, la crise actuelle, de nouveau, oblige à repenser les articulations ville-campagne, non seulement repenser la place des activités agricoles dans les villes et à leur périphérie, ce qui suppose par exemple reconnaître le rôle des paysannes urbaines, mais aussi la crise des paysanneries qui, en obligeant surtout les hommes à migrer, a montré la grande fragilité du système capitaliste en raison d'une surexploitation des travailleurs migrants et une féminisation des agricultures sans nécessaire reconnaissance du rôle des femmes. C'est très clair en Inde où il y a une crise majeure, ce qu'on appelait la crise des migrants. Vemos claramente com a crise que é preciso repensar a relação entre as cidades e o campo. Não só repensar o lugar das atividades agrícolas na cidade e sua periferia, o que implica, por exemplo, o reconhecimento do papel da mulher agricultora urbana, mas também a crise dos campesinatos, a qual obriga especialmente os homens a migrar e mostra dessa forma a grande fragilidade do sistema capitalista, por conta da superexploração dos trabalhadores migrantes, da feminização da agricultura, sem o necessário reconhecimento do papel da mulher. Esta crise est muito clara no contexte actuel da Índia. La troisième critique est celle d'un modèle qui ne reconnaît pas la diversité des comportements économiques. Notre proposition s'inscrit dans le champ de l'économie sociale et solidaire féministe. La crise actuelle a montré que les formes de solidarité pouvaient un temps amoindrir la crise pour les plus démunis, même si le plus important est une capacité de l'État à réagir et à redistribuer. Les paysanneries ont été encouragées dans le passé à valoriser uniquement les relations marchandes, mais elles ont souvent résisté à ces injonctions en préservant en particulier l'autoconsommation, surtout par le travail des femmes. De nouveau, la crise a montré la justesse de ces choix féminins. A terceira crítica é a crítica de modelo que não reconhece a diversidade de comportamentos econômicos. Nossa proposta se insere no campo da economia social e solidária feminista. A crise atual tem mostrado que formas de solidariedade poderiam, por um tempo, aliviar a crise para os mais desfavorecidos, mesmo que o mais importante seja a capacidade do Estado de reagir e redistribuir. Os campesinatos têm sido incentivados a valorizar apenas as relações de mercado, mas, muitas vezes, têm resistido a estas injunções, preservando algum autoconsumo, especialmente através do trabalho das mulheres. Mais uma vez, a crise mostrou a justeza destas escolhas femininas. La quatrième critique est celle d'une vision du politique restreinte au pouvoir public et à la démocratie limitée à la représentation. Nous reconnaissons l'importance de l'organisation collective, notamment les réseaux féministes qui permettent des transformations personnelles et collectives à différentes échelles. La crise, de nouveau, montre l'intérêt de penser la démocratie alimentaire, non seulement comme outil de critique du modèle agroalimentaire libéral, mais aussi pour éclairer la part de chacun des maillons du système alimentaire, surtout si on pense à localisation. Les jardinières, les paysannes, les cuisinières, les vendeuses de rue, ceux et celles qui nettoient, qui trient les déchets, doivent être reconnus, écoutés et surtout entendus dans la quête de leurs droits. Uma quarta crítica diz respeito a uma visão da política restrita ao poder público e da democracia limitada à representação. Reconhecemos a importância da organização coletiva
incluído as redes feministas, que possibilitam transformações pessoais e coletivas em diferentes escalas. A crise mostrou o valor de pensar a democracia alimentar não apenas como uma ferramenta para criticar o modelo agroalimentar liberal, mas também para lançar luz sobre o papel de cada um e cada uma dos elos do sistema alimentar, especialmente se pensamos na sua relocalização. As jardineiras, as camponesas, as cozinheiras, as vendedoras ambulantes, aqueles e aquelas que limpam e separam o lixo, devem ser reconhecidas, ouvidas e, sobretudo, entendidas na busca dos seus direitos. Ainsi, penser une agroécologie politique féministe impose de penser les intersectionnalités des inégalités, de la division sexuelle du travail, des droits aux ressources, terres, eau, semences, marchés, etc., et au pouvoir de décision. Desta forma, pensar uma agroecologia política feminista demanda de pensar nas interseccionalidades, das desigualdades, da divisão sexual do trabalho, dos direitos aos recursos, terra, água, sementes, mercado, etc., e no poder de decisão. Rédiger un tel manifeste a plusieurs ambitions, plusieurs objectifs, parmi lesquels le premier, promouvoir la production de connaissances, l'enseignement et les organisations sociales travaillant dans le domaine du genre, de l'agroécologie et de l'action collective. Souvent, les chercheuses qui s'engagent dans ce champ valorisent aussi des approches méthodologiques qui valorisent des actions communes. Mener ensemble des actions est pensé comme espace de production de connaissances. Mais ce parti pris méthodologique, voire politique, n'est pas toujours reconnu comme un espace de travail scientifique. La quête de reconnaissance existe aussi à ce niveau. Redactar tal manifesto tem vários objetivos, dentre os quais promover a produção de conhecimentos, o ensino e as organizações sociais que atuam na área de gênero, agroecologia e ação coletiva. Muitas vezes, as pesquisadoras que se dedicam a esta área também valorizam abordagens metodológicas que promovem ações comuns. Conduzir ações em conjunto é pensado como um espaço para a produção de conhecimento, mas este viés metodológico e até político nem sempre é reconhecido como um espaço de trabalho científico. A busca pelo reconhecimento também existe nesse nível. Le deuxième objectif est de faciliter la socialisation et l'échange d'expériences en agroécologie féministe entre agricultrices et agriculteurs, ainsi que les autres actrices impliquées dans des activités agroécologiques, notamment dans les liens entre les consommateurs et les mangeurs. La création de ces espaces de dialogue prend du temps, suppose de l'intérêt réciproque et impose de penser ensemble des actions. O segundo objetivo é facilitar a socialização e a troca de experiências em agroecologia feminista entre as agricultoras, os agricultores e outros atores envolvidos em atividades agroecológicas, incluído os vínculos com os consumidores ou comedores. A criação desses espaços de diálogo leva tempo, pressupõe interesse mútuo e exige que as ações sejam pensadas em conjunto. Le troisième objectif est de connaître et favoriser l'échange d'expériences autour d'actions collectives de femmes travaillant pour la sécurité et la souveraineté alimentaire et la promotion de la transition agroécologique. O terceiro objetivo é conhecer e incentivar a troca de experiências em torno das ações coletivas das mulheres que trabalham pela segurança e soberania alimentar e pela promoção da transição agroecológica. Le quatrième est d'approfondir les actions de coopération entre les institutions universitaires de différents pays afin de promouvoir une internationalisation des centres de recherche et des programmes de premier et deuxième cycle ayant une interface dans ce domaine. O quarto objetivo é aprofundar as ações de cooperação entre instituições acadêmicas dos diferentes países, a fim de promover a internacionalização dos centros de pesquisa e programas de graduação e pós-graduação que tenham uma interface neste campo. Un sixième objectif est de construire des plaidoyers politiques pour accompagner les changements, notamment des politiques publiques agricoles et alimentaires à différentes échelles.
Um quinto objetivo é a construção de incidência política para acompanhar as mudanças nas políticas públicas agrícolas e alimentares em diferentes níveis. Afin d'arriver à ces objectifs, le réseau international travaille autour de plusieurs pôles régionaux de circulation de connaissances et de stratégies d'action. Andrea en particulier rappelait que le réseau, le comité scientifique international réunissait des collègues d'Amérique latine, mais aussi d'Afrique de l'Ouest, d'Asie et d'Europe. Et c'est à ce niveau-là de chacun de ces pôles que nous souhaitons travailler. Para alcançar esses objetivos, a rede está trabalhando em polos regionais, que a Andrea já mencionou na sua fala, e que estão em construção na América Latina, na África, na Ásia e na Europa, e são nestes selos que queremos trabalhar. Il est important de travailler à la circulation des concepts fondateurs de nos engagements pour construire un langage commun entre formation de base et académique et favorisant ainsi le dialogue autour des savoirs féministes à la base de l'agroécologie que nous défendons. Des publications collectives sont prévues à cet effet. É importante trabalhar na circulação dos saberes que queremos promover e a publicação de textos ou obras coletivas estão previstas para tal efeito. En conclusion, la recherche pratiquée, les échanges entre ces différents mondes, là je vais parler peut-être plus de mon point de vue de chercheuse, partent d'une éthique, d'une recherche mise au service d'enjeux de société collectivement énoncés. La recherche-action participative que nous défendons part de ce qui a de l'importance pour les gens, les familles, les communautés avec lesquelles nous travaillons ou avec lesquelles nous vivons. Évidemment, la crise de la Covid-19 renforce nos convictions. Para concluir, e aqui vou falar meu ponto de vista de pesquisadora, quero dizer que a pesquisa que praticamos é engajada. A pesquisação participativa que defendemos ou praticamos tem como cerne o que importa para as pessoas, as famílias e as comunidades com as quais trabalhamos e convivemos. Neste quesito também, a crise da Covid reforça as nossas convicções. Merci beaucoup et je suis prête évidemment à participer au débat quand il aura lieu. Merci. Muito obrigada e estou à disposição, obviamente, para participar no debate depois. Obrigada, gente. A Andrea, que estava fazendo a mediação para a gente, está com alguns problemas de conexão. Então, enquanto a gente tenta restabelecer ela, de primeiro avisar que a nossa transmissão no YouTube pelo canal do Departamento de Sociologia estava dando alguns problemas. A gente tentou algumas vezes colocar, mas o YouTube derruba depois de alguns minutos. Acho que é por ser um canal pequeno e ser um espelhamento do Zoom. Às vezes o YouTube derruba a live. Então a gente está transmitindo agora pelo canal da SOF. Eu coloquei o link aqui no privado e vocês podem divulgar para quem vocês quiserem ou convidar para entrar aqui na sala para assistir também. A próxima fala é a Virgínia Aguiar, que é editora da revista Cadernos de Agroecologia e da ABA, Associação Brasileira de Agroecologia. Tá. Bom dia a todas, companheiras. Muita grande satisfação estar aqui hoje com vocês, fazendo o lançamento, né, de mais um número dos cadernos de agroecologia. A gente está no nosso 15º ano de vida da revista. A gente está lançando nesse ano já, está programado 3 lançamentos e a gente, nesse momento, está lançando os anais do 3º Colóquio Internacional Feminismo e Agroecologia. A revista Cadernos de Agroecologia é uma revista vinculada à Associação Brasileira de Agroecologia, junto com uma outra revista, Revista Brasileira de Agroecologia. No nosso caso, os cadernos eles têm o objetivo de publicar os resultados dos anais, dos eventos promovidos pela ABA ou que a ABA faz em parceria com outras organizações
A gente entende que esses eventos são espaços simbólicos, importantes, né, de construção do conhecimento, e por isso também os cadernos de agroecologia, eles aparecem, né, eles podem ser tomados como instrumento para ocupar esse espaço de construção de conhecimentos, né? No nosso caso, eu estou falando aqui em nome com duplo papel, fiz parte ativamente da construção do evento aqui na nossa universidade, mas agora eu estou falando como editora geral dos cadernos de agroecologia. A ABA foi parceira da construção, a Associação Brasileira foi parceira dessa construção do CIFA, e também por isso é muito importante para nós estar contribuindo um pouco mais, né, com essa construção a partir da publicação dos anais. Falando especificamente, a nossa revista é uma revista virtual. Nesse caso, o nosso número tem 97 textos, a gente tem incluídos, né, um texto sobre os antecedentes do colóquio internacional. A gente tem uma apresentação do evento que coloca um pouco os princípios, as orientações que estiveram presentes na construção do evento, a programação e a ficha técnica, além do lançamento do manifesto apresentado anteriormente em 4 línguas, e também 81 textos de trabalhos apresentados nos 9 GTs, grupos de trabalho que aconteceram durante eventos sobre todos esses temas já mencionados. Esses resumos, eles trazem fortemente as experiências de diferentes grupos, atrizes, pessoas, instituições vinculadas aí ao debate do feminismo e da agroecologia. A gente também tem textos sínteses dos GTs, que trazem um pouco os desafios teóricos e metodológicos vinculados a cada um dos temas trabalhados. Para nós, é muito importante o lançamento também porque a gente está inaugurando o primeiro número dos cadernos de agroecologia vinculado a essa temática do feminismo, e a gente quer deixar os cadernos de agroecologia à disposição para todos os eventos que tiverem né, esse tema e essa discussão, e trazer os apresentados, os 9 GTs, grupos de trabalho que aconteceram durante eventos sobre todos esses temas já mencionados. Esses resumos, eles trazem fortemente as experiências. Tudo bem? Posso continuar? Pode, foi uma microfonia aqui. E aí, só para rapidamente também, os números já estão publicados, eu vou disponibilizar para vocês novamente aí no chat. A gente queria chamar a atenção para 2 coisas que já foram mencionadas, aí, que tem a ver com a importância do lançamento dessa rede internacional. Primeiro, valorizar e dar visibilidade a todas as mulheres que participaram do evento, fossem elas agricultoras, lideranças, técnicas, professoras, estudantes, que estavam presentes no evento. Então, esse número ele tem um forte protagonismo das mulheres, entendendo, né, que esse está colocado ainda como um desafio para nós que estamos na ABA, dar visibilidade para a ABA e para as mulheres do movimento agroecológico feminista, dar visibilidade à fala das mulheres. Então, esse número também traz um pouco essa contribuição. E a outra perspectiva que eu queria chamar a atenção é que esses anais revelam, em grande medida, um diálogo de saberes possível, que eu acho que também está colocado para nós como um desafio. Se a gente quer construir uma agroecologia como ciência, movimento e prática, a gente precisa fortalecer processos dialógicos, né, entre os saberes populares e locais, das mulheres, das lideranças, das mulheres agricultoras, das lideranças, com os saberes técnicos científicos. A gente entende que esse é um desafio que está aí colocado, né, em todos os espaços que a gente tive a oportunidade de trabalhar essa questão. E os cadernos de agroecologia, ele está bastante comprometido com isso, porque é dessa forma que a gente está construindo, enquanto associação, a agroecologia. E aí a gente também queria valorizar nesse número esse diálogo possível, porque todos os resumos aqui, desde a proposta inicial do evento,
os resumos apresentados e um objetivo bem claro colocado aí por Helene é esse diálogo de saberes. Para nós não tem possibilidade de ter uma ciência como ciência, movimento e prática, uma agroecologia sem saberes possíveis. Então, a gente está muito animada com esse lançamento. Nesse momento, né, muito especial, que estamos vivendo de isolamento, talvez os anais sejam inspiradores para novas reflexões e para pensar no nosso retorno, né, ainda que a gente não estejamos paradas, né, mas um retorno diferente e sempre com o lema: sem feminismo não há agroecologia. Aí eu desejo uma boa leitura para todas e os cadernos estão disponíveis aí para o movimento feminista e agroecológico. É isso. Obrigada, Virgínia. Eu coloquei os links para vocês verem os anais aqui nos comentários. Vocês podem clicar para entrar, mas eu vou compartilhar minha tela aqui um pouquinho para mostrar para vocês a cara deles. Esse daqui, o link que eu coloquei no comentário vai dar nesse site aqui, que é o site dos cadernos da aba. E aqui estão todas as publicações que estão dentro dos anais, organizadinhas em PDF. E aí todo mundo pode acessar, mandar nos grupos, mandar para os conhecidos, para as companheiras, para a gente ler aí enquanto estamos em isolamento. Queria também encorajar vocês a mandarem comentários, colocações. Obrigada. Estabelecemos a Andrea. Eu coloquei os links para vocês verem os anais aqui nos comentários. Vou só continuar aqui, Andrea. Parei seu microfone porque estava dando uma microfonia, mas eu acabando de falar, eu te abro de novo. Então é isso, os links estão aqui. Eu queria encorajar vocês a mandarem comentários tanto aqui no Zoom quanto no YouTube, porque agora vai falar a nossa companheira Eleonora e depois a Lilian Teles, e a gente depois vai entrar no debate. Então, vocês podem mandar colocações e a gente vai organizando aqui para a gente conversar depois. Acho que antes de dar sequência, a gente pode testar para ver se a Andrea voltou. Andrea, se você desbloquear seu microfone aí, eu acho que vai estar funcionando agora. Eu acabando de falar, eu te abro de novo. Ok. Então é isso, os links estão aqui. Eu queria encorajar vocês a mandarem comentários tanto aqui no Zoom quanto no YouTube, porque... Bom, agora me escutam? Voltei? Desculpem pelo comentário chamada de auxílio aí durante a transmissão. Nós vamos prosseguir agora com ouvindo a Eleonora Pedot, que é do Movimento Campesino Indígena do Uruguai, também da CLOC, da Coordenadoria de Organizações do Campo da América Latina, e esteve com a gente durante o CIFA, e queremos ouvir agora, né, não apenas essas impressões e essa ideia da rede, especialmente do lançamento dos anais, não apenas a partir das universidades, mas também da sociedade civil que construiu junto com a gente todo esse processo. Então, Eleonora, fica à vontade. Olá. Eleonora, desculpa te interromper, só para a gente explicar a coisa da tradução antes, porque as pessoas vão ter que escutar a Miriam. Então, a Eleonora vai falar em espanhol para a gente, mas a Miriam Nobre está fazendo a tradução simultânea, gente. Então, vocês podem ativar a opção aqui embaixo, tem um globo, embaixo do Zoom de vocês tem a imagem de um globo, que é onde você clica para acessar as traduções simultâneas. Aí tem que escolher o português para ouvir em português,
E aí vocês vão ouvir a Miriam traduzindo a Eleonora. E quem quiser ouvir em espanhol pode só continuar. Obrigada. Oi, gente. Estão me ouvindo? Se tiver algum problema, avisa e escreve no chat, tá? Mas eu vou traduzindo aqui conforme a Eleonora for falando. Bueno, buenos días a todas, a todos. No sé si hay Bom algún dia a hombre, todas. Não sei se tem algum homem por aqui, então eu digo que é para todas. pero bueno, un poco cuando Miriam me convidó a ser parte de este conversatorio, quería contar mi experiencia que había pasado en el coloquio del año pasado en Recife. Entonces, una cosa que me pasó cuando yo fui Algo que me aconteceu quando eu fui fazer minha apresentação sobre feminismo camponês e popular e na agroecologia, eu reparei que eu estava no Nordeste do Brasil e que ninguém me compreendia. E, inclusive, quem me traduzia não estava me entendendo bem. E uma das pessoas que estava na sala se ofereceu para interpretar o que eu estava falando. Então, ela espera que agora a gente tenha organizado a tradução e que funcione. E se por acaso eu não entender ou se ela falar muito rápido, para avisar. Porque daí ela fala um pouco menos rápido. En primer lugar, me parece importante poder contextualizar Em primeiro lugar, eu gostaria de contextualizar en dónde estamos. em que Ese momento nós mundo estamos. que Nesse hace un año mundo atrás que há ano atrás no solo quedó lejos, parece muito distante de nós, sino que creemos que ese mundo nunca va a volver a ser e igual. também acreditamos que esse mundo nunca mais vai voltar a ser igual. Entonces, ¿qué aportamos como mujeres a la Então, agroecología? o que nós, como mulheres, trazemos desde a agroecologia para esse contexto? Esta pandemia global del coronavirus desnuda como nunca Essa pandemia global do coronavírus desnuda como nunca antes la fragilidad de la organización económica, a fragilidade da política organização econômica, política y social del e capitalismo, social do capitalismo. como así también muestra con elocuencia Também mostra com muita força y desigualdades que as se brechas miden e as desigualdades que são medidas con distintas variables, desde la com distintas concentración de la variáveis, tierra, como a concentração da terra, nuestro acceso a la salud, o acesso à saúde, para quienes formamos parte de la economía popular. para nós que formamos parte da economia popular. Independientemente de las condiciones y medidas que tomaron los gobiernos de la región, Independente das condições que os governos da região tomaram como medidas, y quienes sostenemos la agricultura familiar, campesina, indígena, e nós que estamos sustentando a agricultura familiar camponesa e indígena, transformamos parte esencial para dar respuesta a las necesidades directas que tiene nuestro pueblo. nós mobilizamos o que é parte essencial do que o nosso povo necessita para fazer frente a essa pandemia, a alimentação. Una alimentación sana, una Uma alimentación alimentação basada en la sadia, agroecología, baseada na agroecologia, basada en que las relaciones nuestras como organización baseado que as nossas relações como organização tienen que ser
condiciones diferentes de Tem que ser desigualdad entre la mujer y el hombre. de uma maneira diferente. O nosso funcionamento como organização tem que ser diferente, não pode ter desigualdade entre mulheres e homens. Pero también esta pandemia revela la centralidad del trabajo de cuidados del que Também essa pandemia revela a centralidade do trabalho de cuidado. tanto por el confinamiento o porque nuestra rutina Tanto pelo cotidiana confinamento, como pela nossa rotina cotidiana, de sostener nuestras familias tienen de que ver manter con nossa el rol família, histórico al tem a que ver nos com o define esta papel sociedad. histórico que é atribuído às mulheres. Ante esta pandemia planetaria ya veníamos nosotras Antes mesmo dessa pandemia planetária, nós mulheres já vínhamos exigiendo no solo el acceso a la tierra, al agua, el exigindo acceso não a só la o acesso à salud, terra, à água, la lucha contra los agrotóxicos, a luta contra os agrotóxicos, el contar con políticas de cuidado más equitativas, já vínhamos exigindo contar com políticas de cuidado mais equitativas, denunciando la crisis climática, denunciando ecológica a y crise económica climática, ecológica e econômica, en las que vivimos las mujeres nas campesinas, quais nós, mulheres camponesas, vivemos, mulheres productoras camponesas, rurales. indígenas, produtoras rurais. Entonces, ahora, esto que venimos evidenciando Agora, isso que a gente já vinha tornando evidente, nos pone como movimiento cara a cara con los poderes que dejaron esta crisis. nos coloca como movimentos frente a frente com os poderes que fizeram com que essa crise acontecesse. Por eso también, junto a las redes que venimos construyendo, Por isso também nas redes onde estamos construindo, se pone en agenda que no queremos volver a la normalidad. está na agenda dessas organizações que nós não queremos voltar à normalidade. Porque esa normalidad son las desigualdades, son las injusticias, Porque las essa muertes normalidade são as desigualdades, as injustiças, as mortes de luchadoras y luchadores desiguales de clase. de lutadoras e lutadores numa distribuição desigual da morte entre as classes. Tenemos como el desafío de construir y transformar, Temos o desafio de construir e transformar, y estamos en una situación muy difícil, e pero es estamos una numa situação muito oportunidad difícil, mas é uma oportunidade, porque fuimos construyendo organización y alianzas claves a porque través de nós estos fomos encuentros. construindo organizações e alianças chaves para dar resposta a esse momento. Y a través de lo que se ha ganado en las calles, en las movilizaciones, en E nuestros tudo que nós lazos y proyectos conquistamos colectivos. nas mobilizações, nas ruas, nas nossas ações em projetos coletivos, Esta crisis que impacta doblemente a las mujeres, essa crise que impacta de maneira dupla as mulheres, somos una vez más el pilar y el motor de la recuperación. nós somos uma vez mais o pilar e o motor da recuperação. Quienes trabajamos la tierra, pero Nós también trabalhamos a terra, las que están en los comedores comunitarios. Acá en Nós Argentina, também as según, que estão nos restaurantes comunitários aqui na Argentina, según una proyección que surge del trabajo de nuestras organizaciones territoriales, segundo uma projeção que as organizações territoriais fizeram, son 10.000 comedores y merenderos comunitarios que hoy están funcionando são 10.000 restaurantes populares comunitários que estão hoje funcionando y que están dando respuesta a las necesidades de e alimentación. que estão dando resposta às necessidades de alimentação para fazer frente a essa pandemia mundial. Fundamentalmente a cada paso vamos incorporando el abordaje feminista de la Fundamentalmente, agroecología. em cada passo desse, nós vamos incorporando uma abordagem feminista e da agroecologia. Contra este capitalismo y trabajamos dentro de las estructuras Contra esse capitalismo e trabalhamos dentro das estruturas existentes para reivindicar la visibilidad de nuestras luchas. trabalhamos pressionando as estruturas existentes para dar visibilidade às nossas lutas. Es por eso la necesidad de este vínculo de las organizaciones populares y el mundo académico. Por isso que é muito importante o vínculo entre as organizações populares e o mundo acadêmico. El mundo de las organizaciones no gubernamentales que permiten, ayudan y comparten nuestras luchas y nuestra formación. O mundo das organizações populares, das organizações
populares que permitem, ajudam e contribuem com as nossas lutas de transformação. No puede haber agroecología donde hay relaciones de dominación, de discriminación, de violencia contra las mujeres. Não pode haver agroecologia se há discriminação, violência contra as mulheres. La agroecología debe enfrentar todas las formas de discriminación y A agroecologia violencia deve enfrentar todas as formas de discriminação e violência que se reproducen en lo cotidiano de las familias, de que las se reproduzem no comunidades cotidiano das famílias, das comunidades y de las organizaciones que reproducen las relaciones patriarcales e de das organizações que reproduzem relações patriarcais em seu interior y sumisión de las mujeres. e de submissão das mulheres. Nosotras, las mujeres de la CLOC Vía Campesina, Nós, as mulheres da CLOC Via Campesina, entendemos la relación entre el feminismo campesino y popular entendemos a relação entre feminismo camponês e popular. y la agroecología es una construcción dialéctica E a que se agroecologia como uma retroalimenta. construção dialética que se retroalimenta. Por eso creemos también que esta Por isso, red acreditamos que essa rede tiene que permitir el intercambio de saberes, tem que permitir o intercâmbio de saberes. pero también tiene que permitir y exigir que las Tem que campesinas, permitir e exigir que as camponesas, indígenas, productoras rurales produtoras rurais, accedan a la academia y desde ahí transformar accedam à academia, elas entrem também na universidade e a partir daí transformar la construcción de saberes que hoy siguen siendo hegemónicos a dentro de este construção dos sistema saberes que capitalista. ainda são hegemônicos no sistema capitalista. Bueno, en parte era un poco esto lo que quería compartir, Eu me gostaria parece de compartilhar. después interesante lo que vayan a surgir de las Acho que vai preguntas. ser interessante o que vai vir de vocês, das perguntas. Nosotras hoy en Argentina estamos en una jornada de lucha Hoje porque a gente estamos numa jornada de luta. de las agroalimentarias más grandes de Argentina se están planteando la expropiación por las deudas que se le tiene al Estado argentino. Porque as agroalimentares maiores estão questionando a cobrança de dívidas que está sendo feita pelo governo argentino. Y el Estado pone en discusión hoy E o Estado coloca em discussão hoje la soberanía alimentaria como modelo de a soberania alimentación alimentar en como Argentina. modelo de alimentação para a Argentina. Bueno, quiero agradecerles realmente a E todas, agradecer a todas, a Andrea, a Miriam, a Nandu, Nalu, y a todas las e a compañeras todas as de companheiras los movimientos de la Vía dos Campesina de movimentos da Brasil. Via Campesina do Brasil. E eu quero agradecer a Leonora, que falou super docemente, de um jeito bem fácil de eu traduzir. Gracias, Miriam. Aprendí. Ela aprendeu. Acho que a gente está com problemas de conexão com a Andrea mais uma vez, mas vou passar então para a Lilian Teles, que é do GT de Mulheres da Ana, que é a próxima companheira que vai falar com a gente. Gracias, Eleonora. Muy bueno estar contigo acá. Gracias, Miriam. Andrea, você precisa abrir seu microfone. Estão com a gente? Me escutam? Sim? Que a gente está com problemas de... Vocês me escutam agora? Andrea, mais uma vez.
Mas Ok. vou passar então para Lilian Pérez, que é do GT de Mulheres da ANA, que é a próxima companheira que vai falar com a gente. Gracias, Eleonora. Muy bueno estar contigo acá. Graças. Vocês me escutam agora? Sim? Ótimo. Então, estava destacando, além dos agradecimentos da Eleonora... Abrir seu microfone. Ele está aberto. Acho melhor você seguir, então. Vocês me escutam? Não me escutam? Estamos Sim? te ouvindo, André. Então, queria destacar a presença aqui de algumas companheiras da América Latina. Nós temos a Marta Chiap, do Uruguai. Gente, me escutam? Também a Elda Morales, do México, da Rede Amaágua. Ok. A Marisa Fourier, da Argentina. E, além disso, também algumas colegas do Brasil, que eu não mencionei, como a Lourdes Vicente, do MST, a Gema Galgani, Maria Emília, da FASE e da ANA, e na Lu Faria, da Marcha Mundial de Mulheres e da SOF. Vamos ouvindo vocês todas e queria agora passar a palavra para Lilian Teles, que é do GT de Mulheres da Articulação Nacional de Agroecologia, a organização que esteve na construção toda do processo do CIFA junto com a gente. Lilian, é contigo. Da Argentina. E, além disso, também algumas colegas do Brasil. Para mim está dando eco ainda. Vicente, do MST, a Gema Galgani, Maria Emília, da FASE. Bom dia, companheiros. Vocês me ouvem bem? Sim, Lilian. O eco era do próprio áudio da Andréia que está voltando, mas agora está tudo certo. Bom, vamos tentar também, porque eu estou na zona rural, então pode ser que tenha algumas interferências, mas vamos lá. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estarmos juntas nesse momento de isolamento. Enfim, as redes sociais, a internet contribuem para que a gente se encontre, para além de ganhar eleições de uma maneira incorreta, né? Então, eu queria agradecer também, assim, e celebrar esse momento que é de lançamento dos anais do terceiro CIFA, e também, não só do lançamento dos anais, mas também de fortalecimento e anunciação dessa rede internacional Feminismo e Agroecologia, que já vem se formando há algum tempo e que agora, acho que o terceiro CIFA contribuiu para reafirmar a importância dessa construção articulada entre o campo acadêmico, pesquisadoras e pesquisadores de diferentes partes do mundo, com os movimentos sociais e organizações da sociedade civil e as próprias agricultoras e agricultores que estão engajados na construção da agroecologia, né, no mundo. E para nós aqui no Brasil é bastante importante o fortalecimento desse processo, né? A gente, pelo GT Mulheres da ANA, construímos o terceiro CIFA também como um espaço de resistência e de afirmação dessa forma de construir conhecimento, né? Acho que o terceiro CIFA foi a expressão daquilo que a gente já vem construindo em diferentes espaços, no diálogo com os diferentes saberes, que foi aquela coisa linda de terem mulheres, mulheres e homens também na sua diversidade, mulheres rurais, agricultoras, mulheres de povos e comunidades tradicionais, quilombolas, junto com mulheres estudantes universitárias, acadêmicas, mulheres pesquisadoras e alguns homens também, e mulheres dos movimentos, né? Movimentos, das organizações e articulações. Então,
acho que a expressão do CIFA foi exatamente isso que a gente tenta construir enquanto prática da agroecologia. A Virgínia falou dessa ideia de que, para nós, a agroecologia é ciência, prática e movimento. É ciência porque a agroecologia é feita na universidade, é feita nos centros de pesquisa, mas também é feita, e principalmente, a partir dos conhecimentos ancestrais, né, dos conhecimentos dos povos e das comunidades tradicionais, e principalmente das mulheres. As mulheres são um pilar fundamental para a promoção da agroecologia, né? São as mulheres que, através dos tempos, foram mantendo as sementes, fazendo a conservação da sociobiodiversidade, mas também fazendo a anunciação de processos, a construção de conhecimento que, através das suas práticas, vai se perpetuando, mas também fazendo a resistência àquilo que a Eleonora coloca, que é a forma como o capitalismo acontece nas nossas vidas e nos nossos territórios. Para a gente, então, reconhecer que a agroecologia é ciência, é exatamente reconhecer que é ciência em todos esses diferentes saberes que são construídos cotidianamente. A agroecologia também para a gente é prática, porque são esses conhecimentos praticados através dos tempos e repassados através de diferentes formas, né, de diferentes linguagens, que faz com que a gente possa se alimentar de uma maneira saudável, construir nossas práticas de resistência à modernização da agricultura e fazendo com que isso também expresse os nossos anúncios, né, dos novos conhecimentos e práticas que são construídos. E também é movimento, porque é a partir desse caldo, né, nesse processo de construção de conhecimento que a gente transforma isso nas nossas agendas de luta e, ao mesmo tempo, as nossas agendas de luta influenciam esse processo da agroecologia e da construção desse saber, né? A gente entende que a agroecologia, para nós também, queria reafirmar isso, não é apenas a mudança do modelo de produção. Não basta simplesmente a gente produzir sem agrotóxico, produzir com sementes crioulas, né, não utilizando as sementes transgênicas, produzir de uma maneira respeitosa com o ambiente, se a gente também não transformar as relações de opressão entre homens e mulheres, se a gente não assumir a luta contra o racismo e a luta contra a LGBTfobia e contra o colonialismo do saber e o colonialismo dos nossos territórios também. Para nós é fundamental reconhecer, então, que a agroecologia ou é feminista ou não será agroecologia, ou é antirracista ou não será agroecologia, ou é anti-LGBTfóbica ou não será agroecologia. Por isso que a gente, ao longo da nossa trajetória, foi construindo, a partir das nossas práticas, né, dos nossos saberes e da nossa forma de construir nossa luta, um lema que a gente afirma que sem feminismo não há agroecologia, justamente para dizer e reafirmar que sem feminismo não há agroecologia, com racismo não há agroecologia, com LGBTfobia não há agroecologia, ou com qualquer outra forma de opressão não há agroecologia. Então, o movimento agroecológico e todo o campo, né, que constrói o conhecimento em torno da agroecologia precisa assumir essas diferentes lutas contra as diferentes formas de opressão para que a gente realmente construa o que é a agroecologia. Aqui no Brasil, a gente tem transformado a construção do nosso saber, né, a partir das nossas práticas, em algumas coisas que são fruto disso. Um exemplo é o que a gente construiu, né, o Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata, em Minas Gerais, né, aqui em Minas Gerais. Junto com as agricultoras, construiu um instrumento, que é a caderneta agroecológica, em que as mulheres anotam e dão visibilidade a tudo aquilo que a economia desconsidera como trabalho, né, e desconsidera como parte da economia,
que é a produção para consumo, a produção para doação, a produção para troca, que são as coisas que não geram dinheiro, mas são parte fundamental da manutenção das famílias, não só nos seus lares, mas também das comunidades, né? Muitas pessoas têm acesso a conhecimentos, a bens, a serviços, a alimentação, justamente por conta dessas práticas não mercantis que são protagonizadas principalmente pelas mulheres. E a caderneta também acabou se tornando um instrumento de luta das mulheres para o acesso às políticas públicas, mulheres que, principalmente agricultoras urbanas, por exemplo, que a partir do uso das cadernetas conseguiram ser reconhecidas como agricultoras e acessar diferentes políticas, mulheres que estão também enfrentando processos de violência dentro de casa, a partir do uso das cadernetas, quando ela se dá conta, né, da quantidade de trabalho que ela faz e da contribuição econômica que ela dá, começa a alterar as relações de poder no âmbito doméstico. E então a caderneta acabou sendo utilizada como um instrumento político também para as mulheres, por isso a gente diz, né, que é um instrumento político e pedagógico. Então isso é um exemplo de como o conhecimento acadêmico, junto com o conhecimento das mulheres, transforma isso num instrumento, numa metodologia e numa prática política de construção do saber. E uma outra coisa que eu queria colocar, assim, acho que nesse momento para a gente é fundamental e dar visibilidade para isso, e eu acho que pode ser uma conexão, inclusive, para inspirar outras iniciativas, né, a partir da Rede Internacional de Feminismo e Agroecologia, o que a gente vem fazendo, o relançamento, na verdade, de uma campanha que foi construída pela Rede ATER Feminismo e Agroecologia do Nordeste, a partir de um programa de formação junto com as agricultoras, com mulheres de comunidades quilombolas, né, de povos e comunidades tradicionais, que construíram a campanha pela divisão justa do trabalho doméstico. Agora a gente faz o relançamento dessa campanha, porque isso faz muito sentido para esse momento, não só chamando atenção para essa questão de que o trabalho doméstico e o trabalho de cuidados também é uma forma invisível de trabalho que precisa ser invisibilizada pelo capitalismo e que precisa ser compartilhada em casa, não só em casa, mas também não só com os nossos companheiros, mas também com o Estado e com a sociedade, mas também chamar atenção para os processos de violência que têm se aprofundado no momento. Então, essa campanha traz agora, né, para a gente... Opa! Tô escutando alguém aqui, desculpa. Então, queria reafirmar assim, o relançamento dessa campanha para a gente aqui no Brasil tem sido um marco importante da nossa luta nesse momento e tem sido adotada por várias organizações e redes, então acho que isso também chama a gente para poder se inspirar a partir disso e fazer outras coisas também, né? Nesse sentido do enfrentamento à violência contra as mulheres e do compartilhamento do trabalho doméstico e de cuidados com nossos companheiros, com a sociedade e com o Estado. Por fim, queria dizer que esse processo de construção, né, da articulação e do fortalecimento dessa rede internacional de feminismo e agroecologia é fundamental para a gente enfrentar os efeitos da crise, né, nesse atual momento, reafirmando o feminismo como parte desse processo e como instrumento de luta e movimento para dar visibilidade para as nossas lutas, e que aqui no Brasil, como a Andrea falou no início, a gente está vivendo num momento bastante delicado, não só no Brasil, mas no mundo todo, né, de avanço do conservadorismo e do fundamentalismo, né, do fascismo no mundo todo, particularmente aqui no Brasil, infelizmente a gente protagonizando também, né, isso na América Latina, mas eu queria trazer só, por fim, que em 2018 a gente organizou o Encontro Nacional de Agroecologia,
e aqui no Brasil, né, que foi em Belo Horizonte, e um dos lemas que sustentou o processo de organização do ENA, justamente porque a gente já lidava com os efeitos do golpe, né, contra a Dilma naquele momento, e que, né, virou o que a gente está vivendo hoje, a gente construiu um lema que era: sem democracia não há agroecologia. Então, eu queria finalizar convidando todas e todos aí a gente gritar um fora Bolsonaro, porque sem democracia não há agroecologia também. Então, muito obrigada. Fora Bolsonaro, fora Bolsonaro, fora Bolsonaro. Sem feminismo não há agroecologia. Fuera Bolsonaro! Fuera Bolsonaro! Bolsonaro! Sem feminismo não há agroecologia! No hay democracia! Bolsonaro! A todos! Aonde? Ah, não. Eu queria finalizar. Agora que tudo fechado, estava tudo fechado. Eu tô aqui. Não. Tô aqui, vamos fazer Fora Bolsonaro. Sem feminismo não há agroecologia. Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora! Fora Bolsonaro! Queria também destacar aqui, super obrigada, Lília, sempre muito bom te ouvir e fazer eco aqui com a participação, né, do GT de Mulheres da ANA, que ocupa um lugar de muita importância aqui em nosso país, para a construção da agroecologia e do feminismo no campo. Queria também destacar que está entre a gente a Emma Siliprandi, que também é do GT de Mulheres da ANA, pesquisadora e professora associada de algumas universidades. Está também com a gente a Michela Calassa, do Movimento de Mulheres Camponesas, Graciete Santos, que é da Casa da Mulher do Nordeste, também da coordenação da ASA, e também Letícia Gelil, que é da vice-presidência da ABA e também da UFRPE. Bem, a ideia é que a gente possa ter um tempinho para que algumas que queiram fazer comentários ou pergunta possam interagir aqui com a gente nesse momento de lançamento dos nossos anais. Podem fazer pelo chat, mas também podem pedir a palavra aqui, né? Se inscrever e comentar um pouquinho da iniciativa aqui de hoje. Graciete Santos, que é da Casa da Mulher do Nordeste, também da coordenação da ASA. Também Letícia Gelil, que é da vice-presidência da ABA e também da UFRPE. Bem, a ideia é que a gente possa, para que algumas que queiram fazer comentários, podem fazer pelo chat, mas também podem pedir a palavra. Hélène, est-ce que tu m'entends? Si tu m'entends, tu peux me répondre dans les chats, là, les chats privés. E se a fome estiver apertando, também a gente pode gritar mais um fora Bolsonaro, o feminismo sem agroecologia não há. E o inverso também, se despedir. Mas vamos ver aqui, dar um tempinho para algumas colegas que queiram interagir com a gente.
Bom, podemos ficar por aqui, então? Ou alguma colega quer dar uma palavrinha, algum comentário, antes da gente se despedir e ir para as nossas casas e voltar nosso confinamento? Não há. E o inverso também, e se despedir. Mas vamos ver aqui, dar um tempinho para algumas colegas que queiram interagir com a gente. Je voudrais vous remercier de ces moments. Et bon, il y a une qui écrit qu'elle croit que les commentaires ont été faits. Acho que eu também queria, Sara Luiz, Alô, do alô. Mulheres da Ana. Por aqui, então? Ou alguma colega quer dar uma palavrinha, algum comentário, antes da gente se despedir e ir para as nossas casas e voltar nosso confinamento? Oui. Je suis Sara Luiz. Sara quer dar uma palavra? É isso? Ou eu... Sara. Je voulais aussi compartilhar Mais uma vez aí nossas redes e fortalecer, criar esse espaço da Rede Internacional Feminismo e Agroecologia, é uma iniciativa muito importante para aproximar as experiências dos diversos países, dos movimentos, das universidades, para que esse nosso debate, para que essa nossa perspectiva agroecológica, feminista agroecológica, essencialmente feminista, possa se multiplicar no mundo. Então, acho que é mais parabenizar pela iniciativa e dizer que todas nós sairemos mais fortalecidas com esse processo, né? Parabéns. Salete e Sara pediram. Só dar os parabéns e dizer que foi um momento importante para que as memórias desses intercâmbios e os desafios que nos unem nos dê a força para enfrentar as lutas que estão por aí. É isso. Bom dia para todo mundo e acho que foi um bom momento. Andréia, pode ser eu? Pode ser. Sou Michela, do Movimento de Mulheres Camponesas. Eu queria também saudar, estava aqui comentando com a Eleonora o quanto foi boa a experiência do CIFA, o quanto foi um momento de construção coletiva, como é sempre no feminismo e na agroecologia, e esse espaço está fazendo a gente reviver um pouquinho isso. Então, o lançamento do caderno, muito importante, com vários artigos que conseguem trazer o que é a diversidade do feminismo e da agroecologia. Eu me inscrevi para parabenizar e dizer que o MMC está junto e quer construir, contribuir nessa rede, mas também, como estava um pouco silêncio, eu quis falar que a gente está numa mobilização nacional. Michela, do Movimento de Mulheres Camponesas. A gente está numa mobilização nacional, a partir da ANA, da CONTAG, da FETRAF, dos movimentos da Via Campesina, para a aprovação de um PL emergencial da agricultura familiar, que eu acho que é muito importante a gente demarcar, porque a ideia é produzir alimentos saudáveis, então, a partir de uma lógica da agroecologia, com crédito especial para as mulheres. E aí, quem puder nos ajudar a divulgar, pressionar os deputados para aprovar esse crédito emergencial, que a gente entende que é com agroecologia, com produção das mulheres, que a gente vai evitar a fome no país. Então, como estava um pouquinho de silêncio, eu quis aproveitar para
divulgar e contar com o apoio dessa rede que já está nessa construção. Obrigada, parabéns, muito boa atividade e seguimos juntas. Gente, a Andrea tá com um probleminha técnico lá, ela pediu para eu continuar por aqui com a mediação, mas não temos mais inscritas depois da Micaela. Se alguém quiser se colocar, pode ficar à vontade. Tem várias colocações aqui nos comentários também, mas quem quiser fazer uso da palavra, acho que a gente ainda tem um tempinho aqui. Para aprovar. Me escutaram? Não sei. Eu falei, não sei se escutaram, não. Só. Escutaram? Então, acho que está sendo. Tem que se inscrever? Pode ir, Vivian, não tem ninguém inscrita. Gente, eu quero pedir desculpa para vocês, tive uma crise aqui em casa, mas ok. Primeiro eu quero parabenizar todas, Andréa, Virgínia, todas as envolvidas na questão do CIFA e dos anais. Eu já olhei aqui, a gente vai certamente usar esse material como uma fonte de inspiração para pensar e repensar a agroecologia e o feminismo, né, com um processo de construção das 3 dimensões, de um processo de transformação social. A gente está acompanhando essa questão de que a Michela falou, do Plano Safra Emergencial, e nós, do GT Mulheres da ABA, já nos comprometemos em apoiar. A gente também, eu acredito que vocês tenham falado, e eu peço desculpas, mas a gente tem todo o interesse de ajudar e fortalecer a rede internacional de pesquisa na temática. Então, nós estamos aqui nos comprometendo com o processo, mesmo chegando um pouco atrasando, mas a gente esteve no CIFA, a gente está tentando contribuir ao máximo, o GT está se reestruturando, se reorganizando, então a gente aqui está, estou me posicionando enquanto GT, enquanto ABA, nos comprometendo na construção que vem a partir desse material do CIFA, que vem para a gente fortalecer essa temática. Então, eu quero agradecer a todas e todos por a gente poder caminhar junto na perspectiva de uma agricultura que venha, de uma agroecologia que venha erradicar as opressões de classe, raça e gênero. Muito obrigada. Obrigada, Vivian. Eu acho que a Dani se inscreveu aqui e depois a Virgínia. Isso, estão me ouvindo? Sim. Também registrei aqui nos comentários, né? Mas também queria ter essa oportunidade de registrar ao vivo a importância que foi o CIFA, né? No fortalecimento dessas conexões, né? Das redes de mulheres pesquisadoras, agricultoras, estudantes, e por um tema, né, que a gente tem se dedicado bastante aqui na região metropolitana, que é a especificidade, né, dessas conexões entre os feminismos e a agroecologia nos contextos urbanos, nas regiões metropolitanas, na reestruturação, na reorganização de sistemas alimentares urbanos. E então o CIFA foi uma oportunidade incrível, né, também de fazer a aproximação com mulheres, né, que têm colocado, pautado o debate antirracista, anti-LGBTfobia. Então, foi muito rico, né, e o caderno chega num momento incrível para poder reverberar, né, e a gente relembrar, né, a intensidade, a potência que foram essas discussões e poder fazer a palavra chegar mais longe, né, avançar. Muito obrigado, parabéns. Obrigada, Dani. Agora a Virgínia.
Ixi. Virgínia, eu não consegui te ouvir, eu acho que mais companheiras também não. Também não. Se você quiser ver se tem alguma questão com o seu som, enquanto isso a gente passa para outra companheira e depois você pode tentar de novo. Acho que agora a Marisa, que se inscreveu aqui pelo chat. Hola, Marisa, ¿yo? Sí. Eu não falo portugués, disculpas. Sobre la relación urbano-rural en el contexto COVID es fundamental. El COVID genera más desempleo urbano, genera más hambre, falta de ingresos para poder vivir mínimamente. Entonces, eso requeriría de políticas públicas activas desde el Estado que puedan proveer alimentación saludable a las comunidades urbanas provenientes de la producción agroecológica. ¿Cómo se hace esto para instalarlo desde una perspectiva feminista en la agenda pública estatal? Es un desafío. La verdad que es muy difícil, porque el Estado suele pensar en términos de ciudad. Entonces creo que ahí tenemos un desafío enorme, y a mí, yo urbana, participando en el CIFA, pude ampliar mi cabeza. Esa relación de pensamiento, de pensamiento, de acción, de compromiso político, en un congreso que se suponía de lo rural, fue muy importante para pensar lo rural en lo urbano y cómo lo urbano puede mejorar en su relación política, feminista, con las camponesas, con las campesinas. Gracias por el espacio. Esa relación de pensamiento. Obrigada, Marisa. Você quer tentar ver se seu áudio voltou, Virgínia? Agora estão me ouvindo? Sim, agora sim. Ai, não, era só para reforçar que todo mundo entre lá no site dos cadernos de agroecologia. Cada documento está publicado em PDF, pode ser baixado. A gente está organizando um único número com todos os documentos, mas esses anais têm mais de 500 páginas, então ele precisa ter um pouco cuidado aí na formatação, mas a gente vai disponibilizar, divulgar amplamente. Principalmente, acho que também é legal a gente pensar em divulgar o manifesto. Ele está em 4 línguas, o manifesto de criação da rede, né? Ele está em 4 línguas, pode ser baixado e disponibilizado, tem lá facilmente o acesso. Também Andréa podia falar um pouco mais sobre as outras publicações que estão sendo pensadas para divulgar amplamente aí a riqueza que foi o CIFA. É isso. A gente não tem mais inscrições, gente. Eu tenho a impressão que a Salete tinha tentado falar em algum momento e acho que a conexão falhou. Também, se quiser tentar agora. Não sei se ela está aqui ainda. Não, acho que ela caiu. Mais alguém gostaria de falar? Bom, brevemente, me escutam? A A ideia... gente não tem mais inscrições, gente. Eu tenho a impressão que a Salete tinha tentado falar em algum momento e acho que a conexão falhou. Também, se quiser tentar agora. Eu acho que a Salete saiu, que tinha um outro compromisso. Vocês me escutam? Não, acho que ela caiu. Sim? Mais alguém gostaria de falar?
Bem, sobre a questão que a Virgínia nos pediu para comentar, a gente está preparando a gente tem duas publicações que estão sendo concebidas. A primeira delas ficou sobre responsabilidade da Isabel, da Miriam e minha, que é uma publicação reunindo as mesas redondas que nós realizamos durante o CIFA, mas também abrindo a possibilidade de apresentação de artigos para as coordenadoras dos grupos de trabalho, e uma outra publicação dedicada ao tema das mulheres rurais, o Covid e a sua interface disso com a agroecologia, sobre a coordenação da Helene Guettar, com minha participação também. Bem, são essas as iniciativas. O que é muito importante para o próximo período é que a gente possa não apenas difundir, socializar esses conhecimentos que a gente está construindo juntas, mas que a gente também possa desdobrar isso em processos organizativos para os próximos CIFAs, né? Tem o processo continental de preparação do CIFA e a própria realização do quarto CIFA, que ainda não sabemos se realizaremos na América Latina, em algum país da América Latina ou em outro continente. São reflexões que é bem importante que a gente continue juntas, né, refletindo, trocando e, inclusive, intercambiando, né, informações. Acho que é muito importante que a gente possa receber informações e que a gente possa ativar mais o nosso site, que ainda está ativo e que pretende ficar, né, por todo o período da existência da rede. Se não há outras colegas, eu queria, em nome aqui da organização desse evento, dizer da alegria que foi compartilhar essa manhã com todas vocês, reunindo pesquisadoras, organizações feministas e mulheres rurais, movimentos sociais parceiros mistos ou dos movimentos de mulheres, mas juntas, né, compartilhando o que foi, reavivando o CIFA, reavivando esse processo e consolidando, né, tudo isso na conformação da Rede Internacional de Feminismo e Agroecologia. Estamos muito felizes, né, com tudo isso, apesar das dificuldades, né, de transmissão que tivemos. Queria agradecer muito, em particular, a Natália Lobo, que esteve aqui na nossa retaguarda o tempo todo, agradecer a Isabelle Lecamp e a Miriam Nobre, que sem elas a comunicação com as nossas hispanohablantes e as nossas franca latino-americanas, digamos assim, não seria possível, né? E perguntar, inclusive, a elas e as nossas outras, né, conferencistas, a Lilian, né, também a Eleonora, a Virgínia, se querem também dar uma palavrinha para se despedir, ou se a gente dá tchauzinho aqui entre nós todas aqui. A Isabelle Lecamp e a Miriam Nobre, sem elas, a comunicação com as nossas hispanohablantes e as nossas franca latino-americanas, digamos assim, não seria. Tá dando eco, aí você fica falando. Ahí un poco quizás para terminar, creo que también toda esta crisis nos pone en manifiesto de que en las ciudades tanta gente viviendo junta, tanta pobreza, tanto hacinamiento, deja en evidencia que este sistema, esta forma de vida que plantea el capitalismo no sirve, nos quita la vida y nos quita la vida a las más pobres, a las mujeres que terminan yendo a trabajar por la necesidad económica, porque no se pueden quedar en sus casas. Entonces,
creo que hay que también repensar lo que nosotros, por lo menos acá en Argentina, planteamos la vuelta al campo, ¿no? Y saludar a todas, es un gusto, un placer haberlas escuchado, haber compartido este momento. Y bueno, nos mantenemos en contacto, que las redes también son redes de afecto. Tchau, pessoal. Au revoir à tout le monde. Ya, está bien. Bueno, está también acá en el chat pidiendo, Elda, que invitando a ver el trabajo de Amagua y várias estão se despedindo aqui. Então, uma quarentena com calma, com felicidade, com foco na luta, né, e nas boas reflexões aí para o próximo período. Seguimos todas juntas. Sem feminismo! Não há agroecologia! Lindas todas, lindas. Tchau! Obrigada. Invitando a ver el trabajo de Amagua e várias estão se despedindo aqui. Então, uma quarentena com calma. Tchauzinho! Tchau! Uma foto bem, nas boas reflexões aí para o próximo período. Tchau, gente. Obrigada. Seguimos todas juntas. Sem feminismo, não há agroecologia.